Fala concurseira, professor Fábio aqui na área para a nossa segunda aula de resolução de questões da banca Compef para o concurso da nossa UFRN. Professor, eu não assisti ainda ao primeiro. Tem no nosso canal aqui do YouTube as primeiras 10 questões. Hoje, nós vamos responder mais 10 questões, sempre questões da nossa banca Compef. Por quê? Porque é a banca do nosso concurso da UFRN, certo? Então, vamos resolver várias questões nas nossas aulas. Professor, você tem Instagram? Tenho. Prepare-se para a letra feia. É o arroba, isso aqui é o arroba. É assim, ó. prof.fhbyo Hunter. Pronto, é assim, certo? Meu Instagram. E o Instagram do curso, professor? O Instagram do curso já está aqui, ó, nosso rodapé, arroba concurseiro moçoroense. E o meu, arroba prof. Fábio Hunter. Essa letra é muito feia. O importante é o conteúdo. O importante é o conteúdo. Estão preparados? Estão preparadas? Vamos embora, vamos embora. Primeira questão no ar. Aqui, pessoal, é o seguinte: pouca conversa, muitas questões. Primeira questão aí na tela para vocês. Uma questão relativamente simples, cobrada sim pela Compef, certo? Banca do concurso da UFRN, certo? Só quer dizer IF, que eu estou também gravando algumas aulas para o IF. Mas não, da UFRN, certo? Estamos aqui já com a nossa primeira questão. Vamos à leitura. De acordo com as normas expressas, ó, por isso que eu já disse desde a primeira aula que a sua banca não irá cobrar jurisprudência. Não vai vir uma questão com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a Lei 8.112, um caso bem específico. Não vem. As suas questões estão aqui dentro da Lei 8.112, certo? 8.112. Ok. O regime jurídico dos servidores públicos civis da União, os cargos públicos são criados. Ó, quem estuda direito administrativo, certo? Só vai ter uma questão, peraí, uma questão parecida com essa no, na resolução passada. Pois é. A Compeva ela tem a mania de colocar questões parecidas. Agora, não pense que uma questão, nós estamos em 2025. Não pense com a questão de 2025, ela vai pegar a questão de 2024. Não. Ela pega o layout de uma questão de 2020, 2016, 2017, até porque não tem alteração, né? A Lei Complementar 122, ela tem bem mais alterações do que a Lei 8.112, certo? Ah, professor, vai fazer resolução de questões da Lei Complementar 122? Sim, vamos colocar também aqui no nosso canal. Está gostando dessas aulas? Compartilhe o nosso link, se inscreve no nosso canal, faça mais esse veículo de comunicação do Concurseiro Moçarense crescer e poder ajudar. Seguramente eu vou resolver aqui mais de 100 questões até o concurso da UFRN, totalmente gratuito. E aí, começando aqui um pouquinho, já sabe o gabarito? Vamos ler. Os cargos públicos são criados. Como eu disse, ó, quem estuda direito administrativo sabe que cargo público é criado por lei. É a informação mais básica que a gente tem na aula de hoje. Cargo público é criado por lei. Vamos ver se somente com essa informação, ó, cargo público igual lei. Estou falando de criação, não estou falando de extinção, certo? Criado mediante lei. É por isso que o concurso da CESAP, ó, é por isso que o concurso da Polícia Penal do Rio Grande do Norte ainda não saiu, porque ainda não foi enviado um projeto de lei criando os cargos para a PP do Rio Grande do Norte, certo? Mas aí, de outra forma, o Estado também não pode criar novos cargos devido à lei da responsabilidade fiscal. Porém, é um serviço essencial que não pode parar e já é um déficit muito grande de servidores. E aí, eu acredito não, há informações que o governo está fazendo aí uma manobra jurídica junto ao Tribunal de Contas para fazer a criação aí de 600 cargos de policial penal. Ó, que coisa boa. Vamos embora, porque aqui é o FRN. Pessoal, somente com essa informação, cargo público, eu vou criar mediante lei. Vamos para a letra A. São criados por lei na letra A
decreto na letra B, lei na letra C e decreto na letra D. Sendo assim, galera, veja, você já vai tirar a letra B, vai colocar aqui, ó, um Fzinho de falso, ou até mesmo um Fzinho de falso aqui, porque não se cria cargo público por decreto. E na letra D também. Por quê? Não se cria por decreto. Mas vamos ler, a gente tem tempo, né? Ninguém está apressado aqui. Qualquer coisa você para, vai fazer o que você tem que fazer, depois você volta. Decreto, com denominação própria, ok, se fosse decreto, né? Vencimento pagos pelos cofres públicos para provimento de caráter efetivo ou temporário. Foi interessante, né? Mas não é por decreto. Essa alternativa tem algumas coisas certas. D. Decreto com denominação própria, remuneração paga pelos cofres públicos para provimento de comissão em caráter efetivo. Olha, se eu tirar o nome decreto aqui, eu torno a questão correta, não é isso? Então, professor, qual é a alternativa? É A ou é C? A, com denominação própria e vencimento pagos pelos cofres públicos para provimento de caráter efetivo em comissão. Isso é a letra A. E a letra C? Lei, com denominação própria e remuneração paga pelos cofres públicos para provimento de caráter temporário ou em comissão. E aí você já percebeu que entre a letra A e a letra C é efetivo ou em comissão, ou temporário ou em comissão. Olha olha, professor, que tela bonita. Pois é. No dia você vai ter que fazer grifos, pessoal. Vamos para cá. Artigo 3º. De que lei, professor? Só pode ser da lei 8.112, que é a lei que a gente está estudando. Eu não preciso dizer aqui que as questões são da lei 8.112, pessoal. Certo? Então, vamos lá. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Você lembra que a Compev costuma colocar o nome aqui, ó, empregado. Cuidado, viu? Servidor é uma coisa, empregado é outra coisa. Aí, nós descemos aqui para o parágrafo único. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei. Olha só. Por isso que aqui, ó, nós já eliminamos a letra B e já eliminamos a letra D, porque diz que é por decreto. Por denominação própria, investimento pagos pelos cofres públicos, mas é claro, se é um cargo público pago pela iniciativa privada, não faz sentido. Para provimento de caráter efetivo ou em comissão. Portanto, efetivo e em comissão não é temporário. Portanto, nosso gabarito é a letra A de amor, de aluvião, certo? É A de amor, A de aluvião. Então, não vá se perder. Continue estudando. Acertou essa questão? Sim ou não? Comenta aí, deixa aí nos comentários se você acertou ou errou essa questão. Questão fácil, viu? Questão fácil. Quem vai passar no concurso da UFRN, uma questão dessa não erra. Pode ter absoluta certeza. Uma questão dessa não erra, porque é uma questão relativamente fácil. Eu vou mostrar ainda hoje, ainda nessa aula, uma questão pegadinha. Aí é uma questão difícil, que vai separar os homens criados a leite de cabra dos que foram criados com, que agora não tem mais leite, né? Com composto lácteo, né? Então, tem uma questão aqui que vai separar, vai ser a divisão. Homens criados com leite de cabra, homens criados com bebida láctea, né? Com fórmula láctea, sei lá, inventaram um negócio para deixar o leite mais barato. Vamos para a segunda? Vamos para a segunda. Um servidor lotado na UFRN está afastado, ó a informação, você vai grifar lá no dia, ó, não custa nada. Professor, eu posso grifar o meu caderno de prova? Pode. Você só vai ter que tomar cuidado com o seu gabarito, mas o seu caderno de prova você pode riscar, não há problema com relação a isso. Para a missão no exterior. Então, você já tem mais ou menos o que a questão quer. Ela diz que um servidor que é da UFRN
ele está afastado para uma missão no exterior, não interessa qual a missão. Aí ele diz, à luz das normas previstas no regime jurídico dos servidores públicos civis da União, a ausência desse servidor será no máximo de... ele quer saber que um servidor que está afastado para missão no exterior, quanto tempo esse servidor ele vai poder ficar afastado? Certo? É isso que essa questão 2 ela quer saber. Certo? E aí você vai começar a ler. A alternativa A, ela diz que é 4 anos. A alternativa B, 5 anos. A alternativa C, 4 anos. E a alternativa D, 5 anos. Você já percebeu que existe um padrão? Existe um padrão aí que a nossa Compev, ela coloca 2 e 2 para enganar você. Certo? Então, perceba. Letra A, ele fala de 4 anos. Letra B, 5 anos. Letra C, 4 anos. E letra D, 5 anos. Então, é 50-50. Se você achar que é 4, você elimina 50%. Se você achar que é 5, você elimina 50%. Por isso, pessoal, que é muito difícil, né? Se você vê esses métodos por aí, é muito difícil essa questão de dizer, é um método certeiro de acertar questões. Não é. Não existe método certeiro de acertar questões. Se você achar que é um número aqui, um número errado, você perdeu a questão, independente do chute que você faça. Então, você precisa ter a norma na cabeça, certo? E qual é o artigo que fala sobre isso? Mas, peraí, antes de eu passar para o artigo, vamos ler as alternativas? 4 anos e fim da missão, somente decorrido o dobro do período do afastamento, será permitido nova ausência. Então, veja, ele diz aqui o quê? Preste atenção, né? Ele diz aqui o seguinte, que a ausência do servidor na letra A será de, no máximo, 4 anos e uma nova ausência somente decorridos 8 anos. Olha só que coisa interessante. Na letra B, ele diz que o afastamento é de 5 anos, certo? Ele vai dizer aqui que o afastamento é de 5 anos, certo? E aí, esse afastamento na letra B, ele vai dizer que o afastamento é de 5 anos, certo? Ele vai dizer que o afastamento é de 5 anos e um novo período, certo? Só será permitido a nova ausência com igual período. Como assim, professor? Assim, você se afastou durante 5 anos. Pela letra B, você só pode se afastar de novo quando decorrer mais 5 anos, certo? Na letra C, ele fala 4 períodos e fim da missão somente decorrido igual período será permitido uma nova ausência. Então, na letra C, a gente tem 4 anos mais igual período, certo? Um igual período para o novo afastamento. Igual período. Deixa eu ver se eu faço a letra mais bonitinha. Igual período. Então, aqui diz na letra C que você vai ficar afastado por 4 anos, certo? E, após isso, você só pode se afastar decorridos mais 4 anos. E na letra D, a mesma coisa do A. Se você prestar atenção, ele vai falar que é 5 anos e o afastamento vai ser pelo dobro. Então, você passaria 5 anos, ok? O A fala de 4, e a letra D fala de 5, que de 5 anos contado o dobro, certo? Do afastamento. Se você ficou 5, você só poderia se afastar a partir de 10. Professor, que questãozinha capciosa, pois é. Qual é o gabarito? Vamos para o nosso artigo. Artigo 95, grave aí na sua mente, 95. Está assistindo essa aula de que horas? Está trabalhando? Comenta aí, deixa aí nos comentários. Está trabalhando? Está malhando? Tirou esse tempo para assistir essa aula? Como é que você está? Conta aí que eu vou ler os comentários no nosso canal do YouTube. O servidor não poderá ausentar-se do país para estudo ou missão sem autorização, ok, do presidente da República, presidente do órgão, do Poder Legislativo ou do Supremo Tribunal Federal. Beleza. Onde é que está a nossa resposta? Parágrafo 1º. A ausência não excederá 4 anos e fim da missão ou estudo
somente decorrido igual período será permitido uma nova ausência. Então, será até 4 anos, até 4 anos para igual período. Para igual período para novo afastamento. Então, qual é o gabarito aqui? 4 anos e fim da missão, somente decorrido igual período será permitido uma nova ausência. Gabarito letra C. Se você achasse que era 5, você já eliminaria a C e a A. E aí não tinha o que fazer, você necessariamente iria errar a questão. Percebeu como é? Como, ou sabe ou não sabe, não tem fórmula mágica. Questãozinha boa, né? Compev, viu? Tá estudando para o Compev? Para Compev? Estude, estude. Próximo. Deixa eu ver o negócio aqui. Ainda não é essa a questão pegadinha, viu? Ainda não é essa. A lei 8.112 prevê algumas situações reais, veja, reais, que justificam a ausência do servidor ao serviço. Sem qualquer prejuízo, ó, você não vai ter descontos, sem qualquer prejuízo. Prejuízo em quê? Sua remuneração ou processo administrativo, enfim. Considerando as normas da referida lei, no caso de falecimento do irmão de um servidor, de um irmão de um servidor, certo? O irmão do servidor faleceu. E aí? E a este é garantida a ausência ao serviço sem qualquer prejuízo por qual é o prazo, no caso de falecimento, certo? Que você pode faltar. Se lembra da primeira aula? Que este é a primeira aula, eu disse o Mimemonte que tem na internet, não fui eu que criei, certo? E na verdade não é nem Mimemonte, que é você memorizar mesmo, uma situaçãozinha aí. Casar, morrer. As licenças são iguais para casamento e para morte, certo? Coincidentemente são iguais, certo? Qual é? Diga aí, e aí? Qual é? São 8 dias, 9 dias, 10 dias, 11 dias consecutivos. Aqui, pessoal, é uma questão que só faz quem sabe. Quem não lembra de números, você não acerta essa questão. Não tem. A não ser que você seja bom de chute. Mas se não, se você não for bom de chute, você não consegue acertar essa questão simplesmente olhando, eu acho que é 9. Não. E a nossa lei vem dizendo que são 8 dias, certo? Consecutivos. Ou se você casar, ou se você morrer. Se você morrer, não, né? Se você morrer, não tem como você. Ó, professor, aí foi um chute fora, né? Vai cortar essa parte? Vou não, aqui não tem edição, certo? Não vai ter edição. Se você morrer, você tem como tirar essa licença, né, meu amigo? Então, se você casar, você tira 8 dias. Se você morrer, você não vai tirar licença nenhuma, você já está com a licença eterna no caixão. Se um irmão seu falecer, sua esposa, né, seu esposo, aí é que você vai tirar a licença. Isso está onde, professor? No artigo 97. Perceba que o artigo 97 é um artigo bastante promissor na nossa prova da Compeg, viu? Bastante promissor, bastante promissor. Não é a primeira questão que a gente faz sobre isso, não, viu? Não é a primeira questão, não. Então, eu tenho um dia para doar sangue. Na primeira aula, vocês viram que tinha 2 dias, uma questão. Pelo período comprovadamente necessário para listamento ou recadastramento eleitoral, em qualquer caso, questões eleitorais, 2 dias. Por 8 dias consecutivos, em razão do casamento ou falecimento. Agora, preste atenção. Passou agora aqui como diz no interior, né? Quem é do interior vai entender o que eu estou dizendo. Passou aqui o rasga-mortalha. Mortalha, né? Ou é mortalha? Enfim, passou aqui. Preste atenção. Quem é que vai ensejar que o servidor tire a licença por falecimento? O cônjuge, não interessa se homoafetivo ou heteroafetivo, não interessa, é cônjuge, é casado, estará no assentamento funcional do servidor, já era. Companheiro, você declarou que tem um companheiro, uma companheira.
madrasta, tem lá no seu assentamento funcional. Padrasto, eu sempre me confundo na hora de pronunciar essa palavra. Padrasto. Eu sempre penso que eu estou dizendo padrastro. É padrasto. Não tem TRO, não. Filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela, irmãos. A questão falou de irmãos. Quer ver uma questão que você erra? Quer ver? Quer ver? Eu vou mentalizar a questão aqui e você vai errar. Se a sua questão falar que foi seu tio que faleceu, que foi o seu sobrinho que faleceu, que foi seu primo. E a questão, só para sacanear, coloca assim: primo de primeiro grau. Ó. Se cair isso aqui, os seus concorrentes, eles vão errar. Certo? Porque eles não vão memorizar. Ah, meu Deus, será? Será que é tudo isso? Será que chega o tio? Será que chega o sobrinho? Será que chega o primo de primeiro grau? Meu Deus, eu não sei. Ah, o meu tio é praticamente meu pai, então se ele morrer eu vou faltar. A prática vai me dizer isso. Aí é onde você vai perceber que a prática não vai lhe ajudar. Óbvio, pessoal, se você trabalha no serviço público, o seu tio falecer, é óbvio que, a depender também de onde você trabalhe, né? Depende da essencialidade do seu serviço, das particularidades que você só vai saber quando você for servidor. Certo? Não adianta eu ficar dizendo aqui porque são questões bastante particulares. Mas que sim, libera para um tio, caso, enfim, morte sempre há uma comoção. Mas, como eu digo, a depender da especificidade do seu serviço, enfim. Mas a lei, ela só vai até irmão. Ela não alcança, ó, não, ó, não alcança o tio, o sobrinho, o primo de primeiro grau. Certo? Não, não abarca. Professor, você falou de padrasto, madrasto e os pais. É que eu esqueci de botar uma setinha aqui, ó. Pais também, né? Pais também. Certo? Quer ver outro para sensibilizar? A última. Diz assim, ó. A avó do servidor, com 104 anos, faleceu. Olha só, a avó do servidor, com 104 anos, faleceu. Ela andava muito pela UFRN, levava bolos para os companheiros de trabalho do neto, e ela veio a falecer. Muito querida, inclusive a própria UFRN declarou uma nota em sua página falando da importância daquela senhora para os alunos que conversavam com ela, faz todo aquele lereado, como diz Moção. Nesse caso, o neto tem direito a, sem prejuízo de qualquer coisa, ausentar-se do serviço e ir ao velório da sua avó pela Lei 8.112, não. Mas a depender de como isso for construído no contexto da questão, você marca como certo. Cuidado, cuidado. Portanto, 8 dias consecutivos. Quer memorizar? Casar, morrer. Férias. A Compeg adora férias. Não é a primeira questão que eu resolvo aqui sobre férias. Certo? E aí, pessoal, eu estou trazendo várias questões, às vezes, sobre o mesmo conteúdo, mas que são importantes que a gente resolva. Certo? Por quê? Porque a gente resolvendo essas questões, quando cai uma parecida, a gente já mata de cara. O servidor fará jus a 30 dias de férias. Pessoal, o primeiro período aquisitivo de férias. Quando eu terminar a pergunta, pause o vídeo e responda aqui nos comentários. O primeiro período de férias, eu preciso de quanto tempo no serviço público? Hein? Hein? Eu quero ouvir, bora. O primeiro período de férias, eu preciso de quanto tempo? 6 meses? Um ano? Escreva aí, escreva aí. Quanto tempo eu preciso para ter o primeiro período aquisitivo de férias? Que podem ser acumuladas até no máximo 2 períodos
De acordo com as regras previstas na 8.112, as férias poderão ser 2 pontos. Você sabe que vai receber um terço de férias, né? Você não precisa pedir, a gente fez questão disso na primeira aula. Vamos lá. As férias podem ser interrompidas por motivo de calamidade pública e comoção interna. As férias podem ser parceladas em até 4 etapas, desde que assim requeridas pelo servidor e no interesse da administração pública. Interrompidos por necessidade do serviço declarada pela chefia imediata, certo? Ou parceladas em até 5 etapas, desde que requeridos pelo servidor ou no interesse da administração. E aí, cai uma questão de férias. E aí, o que você marcaria? Bom, você começa a pensar algumas coisas que você viu em aula, né? E você vai fazer concurso da UFRN. Eu estou gravando um módulo para o concurseiro moçarense da 8.112, um módulo de teoria, acho que serão 8 aulas de teoria, você vai aprender isso comigo, né? Acredito que até final da semana desse vídeo está sendo postado agora, a turma da UFRN já deve ter sido lançada. Eu estou gravando teoria da 8.112, e você vai aprender comigo. Então, algumas coisas vão ficar na sua cabeça. Férias. O primeiro período aquisitivo, eu preciso de 1 ano, eu posso parcelar em até 2 vezes. 2. Bom, professor, se eu captei essa informação, posso parcelar meu período de férias em até 2 momentos, então eu já tiro a letra B, porque a letra B fala 4 etapas, e eu tiro a letra D, que fala que até 5 etapas. Tá vendo? São o quê? São 2 etapas e não 5 etapas. Com isso, você consegue já reduzir aí as questões e aumentar a probabilidade de você acertar. Olha que coisa fantástica, né, pessoal? Vamos lá? E aí? Interrompidos por necessidade do serviço declarado pela chefia imediata ou interrompidos por motivo de calamidade pública ou comoção interna. O que diz o artigo? O artigo 80 vai nos clarear. As férias poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para o júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão competente. Ei, autoridade máxima do órgão competente. Ei, acorda, menino. Autoridade máxima do órgão competente. E aqui diz o quê? Aqui diz o quê? Chefia imediata. Ó, chefia imediata. E aí não é chefia imediata, é pela autoridade declarada pela autoridade máxima daquele órgão. Portanto, a C não é. Mas eu vou entrar na sua mente. Professor de curso preparatório para concurso, ele é meio que vidente. Ele é meio que vidente. Eu vou pensar o que você pensou. Quer ver? Professor, tudo bem, só ficou a por eliminação, né? A gente já percebeu que não é 4, que não são 5 etapas, que não é a chefia imediata. Ok, eu concordo. Mas, professor, aqui está falando, você pensou, não pensou? Diga aqui no comentário se você pensou ou não. Professor, aqui você está falando de calamidade pública e comoção interna. E no artigo, professor, tem mais, ó. Grife aí, professor, grife aí para mim. Certo? Ó, aqui diz que é calamidade pública, professor. Comoção interna. Sabe o que é comoção interna? Não vão perguntar isso. Convocação para júri, ser jurada, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço. E aqui, professor, fala só em calamidade pública e comoção interna. E aí não está faltando? Tá faltando. Está errado? Tá não. Sabe por que não está errado, pessoal? Porque não está excluindo, certo? Não está excluindo. Se dissesse aqui, ó, vírgula, somente, aí essa questão ela teria que ser anulada, porque não teria gabarito. Mas aqui, pessoal, não fala isso não, certo? Aqui diz que por calamidade pública ou comoção interna. É uma das possibilidades. Eu tenho outras. Convocação para júri, convocação eleitoral,
certo? Pegou o bizu, então a ausência aqui não vai tornar a questão errada. A ausência não vai tornar a questão errada. Por quê? Volto. Porque não diz aqui, por exemplo, somente. Ele não restringe. Então, quando eu restringo, por exemplo, interrompidos por motivo de calamidade pública e comoção interna somente. Aí a questão não teria gabarito. Por quê? Porque eu não teria convocação para júri, convocação eleitoral ou necessidade do serviço. Pegou o bizu? Portanto, na questão 4, letra A de amor aluvião. Vamos para a próxima. Vocês estão prontas, crianças? Vamos para a próxima. 5. Voltou aquela questãozinha que tem 1, 2, 3 para a gente analisar. Considerando o quê? Expressamente, ó, que está escrito, meu povo, expressamente dispõe o regime jurídico de servidores públicos civis da União, analisa as afirmativas abaixo. Não nos disse nada a alternativa. E aí? E aí a gente vai ter que ler. Vou beber aqui uns caroços de água enquanto vocês analisam aí para mim. Pronto, é igual na guerra, é só um gole mesmo. 1. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo, no qual lhe seja assegurado a ampla defesa. Essa questão 5 está bonitinha. A questão 5 está bonitinha. Eu acho, professor, que ela está correta. Eu acho que ela está correta. Vamos para as alternativas? Se você achar que o 1 está correto, você já elimina a alternativa A, que diz que somente que as afirmativas 3 e 4 estão corretas, e você elimina a alternativa C, que diz que 2 e 4 estão corretas. Você fica com a alternativa B, 1 e 2, e a alternativa T, 1 e 3. Portanto, você já sabe que o 4 é errado, se você tiver acertado a primeira. Agora, se você achar que a primeira é errada, aí você tira B e D e fica com A e C. Certo? Mas vamos lá, o servidor, vamos analisar o ponto a ponto. O servidor é estável, portanto, ele já passou pelo estágio probatório, só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada e julgado, quando não vai caber mais recurso. Aí aqui nós temos uma alternância ou de processo administrativo disciplinar, no qual ele tenha sido assegurada a ampla defesa. Não, isso aqui está totalmente incorreto. E aí o nosso gabarito já começa a se desenhar. Se por acaso, por algum interstício do tempo, por alguma macumba do destino, você não consiga mais saber as outras alternativas, passou um branco na sua cabeça. Se lembra do filme MIB, o primeiro? Chegou a canetinha lá, pagou, pronto, pagou, não tem nada, tem nada. Tipo assim, ó, pagou de vez. E aí? Você vai marcar em nome da igreja, você vai marcar alternativa A, você não vai marcar alternativa A, porque você sabe que está errado. Você vai marcar alternativa C, você não vai marcar C, porque você sabe que está errado. Então, não ter sorte ao azar. Você vai rir da cara do azar. Vamos para o 2, analisar o 2. Nessa 5, analisar o 2. Bom, no 2, pessoal, diz assim, ó, ao servidor do estágio probatório, que são vocês, quando entrarem na UFRN, poderá ser concedida a licença por motivo de afastamento do cônjuge ou do companheiro. E aí, vocês acham que está certo ou está errado? Afastamento do cônjuge ou do companheiro, no estágio probatório. Tem essa licença? Professor, não lembro. Não lembro agora. E aí? Vamos para a próxima, a gente tem que ler, a gente tem tempo para a leitura. Reversão. Lembra? Recondução, reversão, reintegração, readaptação. Reversão é o retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento das respectivas vantagens. Professor, você falou isso na aula passada, que reversão, eu vou ligar um nomezinho muito bonitinho, chamado de aposentado.
e vai reverter ao serviço. E não quando eu tiver minha demissão invalidada. Qual o nome disso? Reintegração. Portanto, o 3 não pode ser. O 3 não pode ser, porque o nome desse instituto aqui, ó, vamos descer para cá, é a reintegração e não a reversão. Então, o 3 está errado. O 3 estando errado, ó, eu já tiro a letra D. Ah, professor, eu achei o gabarito. Tenha calma, seu precoce, seu apressado, tenha calma. Leia. Você não deixou o menino em casa com o fogão aceso. Um menino de 3 anos com o fogão aceso, você não deixou. E se você deixou, você é um louco. E se você é um louco, você não pode assumir um cargo público, porque você vai ter uma incapacidade de assumir. Porque dentre os requisitos para o cargo público tem lá atestado de sanidade mental, aptidão física e mental. Se você não bate isso aqui bem, você não vai poder assumir. Se você deixou uma criança em casa de 3 anos com o fogo ligado, a faca na mão, tu não gira bem do juiz, meu filho. Desculpe dizer. Professor, eu tenho um laudo. Aí você vai concorrer como pessoa com deficiência. É diferente. Não estou falando das pessoas com deficiência que concorrem a cargo público. Estou falando de pessoas da ampla concorrência, da lista geral. Certo? Antes que alguém faça um recorte, vai dizer, pessoa é com deficiente no concurso. Negativo. Tem que ter cota para deficiente, sim. Tem que ter. Obrigatoriamente, do jeito que a lei diz. Certo? Eu estou falando que a pessoa deixou o menino em casa de 3 anos, com a faca na mão e o fogão ligado, que está concorrendo na ampla. Certo? Se for na ampla, não assume, não, porque não vai passar no teste de sanidade mental, não. Certo? Então, tem tempo, lê devagar. 4. O retorno à atividade do servidor em disponibilidade facial mediante reintegração em cargo de atribuições e investimentos idêntico ao anteriormente ocupado. Professor, eu não lembro bem dessa parte. Pode me ajudar? Ajudo. E aí, esse mnemônico não é meu. Né? Graças a Deus, Deus me deu alguns dons. Pode deixar parte, eu acredito que transmitir conhecimento, né? Aprender e transmitir o conhecimento, fazer com que as pessoas aprendam, né? De uma forma mais fácil o conteúdo. Acredito que esse dom Deus me deu, né? E todo dia eu tento melhorar. Mas esse mnemônico aqui, certo? Que servidor de estágio probatório não dança MC Catra, certo? Esse não dança MC Catra, certo? Isso aqui eu não tenho essas capacidades, certo? Para quem não sabe, MC Catra foi um dos maiores funkeiros da atualidade, morreu aos 49 anos, né? Tem vídeos icônicos dele, né? Músicas icônicas dele aí, do funk, por óbvio. Né? E aí alguém criou isso aqui, eu estava selecionando as questões, eu vi esse método, né? Que uma pessoa postou lá. Servidor de estágio probatório, e aí ele está falando dessa questão aqui, ó, do 2, né? Servidor em estágio probatório, não dança bicicleta, não pode pedir licença nessas hipóteses de mandato classista, de capacitação e para tratar de interesses particulares. Se você está em estágio probatório, você não pode pedir uma licença para mandato classista, para capacitação, certo? E para tratar de assuntos particulares. E o que é que o 2 aqui afirma? Servidor de estágio probatório poderá se conceder licença por motivo de afastamento de cônjuge ou companheiro. Não há vedação com relação a essa licença, então ele vai poder sim, certo? E o gabarito seria aqui, seria não, é o B1 e 2 do 5. E aí, só falando um pouquinho aqui, ó, como é que ele fazia? Vai começar. Não vou nem dizer o resto que passei para o YouTube, que o YouTube bloqueia, né? Grande figura MC Catra, tem diversos vídeos dele, entrevista dando ele gentil. Eu acho que ele tinha bem uns 16, era 17 filhos. É uma figura, uma figura. Certo? Pessoal, reintegração, lá do artigo 28, ó, que eu falei, ó. A reintegração é a reinvestidura, perdão,
do servidor estava o cargo anteriormente ocupado ou do cargo decorrente de sua transformação. E aí, essa é o que a questão estava falando aqui dessa reversão, ó. Quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa judicial com ressarcimento de todas as vantagens. Então, isso é reintegração, não é, como diz a questão, reversão, certo? E para finalizar, nós temos o artigo 30, que fala da disponibilidade. Essa questão aqui pegou muitos artigos e pincelou, né? O retorno da atividade do servidor em disponibilidade faz-se mediante aproveitamento. E o que é que diz aqui? O retorno da atividade do servidor em disponibilidade faz-se mediante reintegração. Ó. Reintegração não. Vai ser mediante aproveitamento. Aproveitamento e não reintegração. Certo? Vamos para a questão 6? Chegou a questão 6. De acordo com as disposições expressas no 8.112, analise os seguintes afirmativos referentes aos afastamentos. Veja, a questão está perguntando somente sobre afastamentos. Certo? O servidor investido em mandato eletivo ou classista poderá ser removido ou redistribuído. Existe uma diferença de remoção e redistribuição. Eu falei, se não me engano, isso na primeira aula aqui do canal. Remoção, eu removo pessoas, certo? Remoção, eu removo pessoas. Redistribuição, pessoa e carro, certo? Então, perceba, remover, eu removo pessoas, redistribuir, eu redistribuo cargo e pessoa. De ofício para a localidade diversa daquela que exerceu o mandato. Pessoal, vamos pensar um pouco. Você está lotado na UFRN Natal. Vamos pensar um pouco. Tipo aquele programa Telecurso 2000, que fica assim, ó, vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. É lógico algumas coisas. Você é um servidor da UFRN, certo? Você está lotado no campo central, que fica onde? Em Natal, correto? Correto. Aí, por algum motivo, razão ou circunstância, você se candidata à Prefeitura de Natal. E você ganha. Olha só que coisa interessante. Eu acho que era a primeira vez que um servidor da UF se tornaria prefeito de Natal. Ou não, se eu estiver enganado, alguém de Natal estiver aí que possa me ajudar com essa informação. Aí você ganhou para prefeito. Prefeito. Certo? Prefeito. Quando você assume, você se afasta do cargo. Ok. Vai optar pela remuneração de prefeito ou da UFRN. Por óbvio, você vai optar pela remuneração de prefeito, né? Doido. E aí o que acontece? Um mês depois, o reitor da UFRN, com raiva de você, remove você para, eu acho que, se não me engano, tem Caicó, UFRN. Se eu não me engano, tem Caicó. Não sei onde é que estão os campos, mas eu acho que Caicó tem, se eu não me engano. Se não for abrir um lá, ele removeu. Pronto. Pode. Imagine que coisa louca. Você está afastado, porque você está exercendo o mandato eletivo, certo? Classista, se você for presidente de sindicato, essa parte toda. Você pode ser removido. Não, pessoal, não pode ser removido, certo? Então, aqui, ó, tá faltando um aqui, ó. Não pode ser removido. Portanto, a 6, ela já começa na primeira letra com informação falsa. Agora, você tem que ter a certeza. Se você tiver a certeza, certo? Você não pode remover. Posso tirar alguma alternativa? Vamos descer. Eu tiro a letra A, eu tiro a letra D. Mais uma vez, B e C. Como é que você vai confirmar? Ah, professor, eu vou pular o 2, eu vou para o 3. Não. Precoce, apressado. Vai errar e vai estudar de novo para concurso, porque é apressado. Vamos ler o 2. Por quê? Se eu achar que o 2 está errado, então eu errei a alternativa 1. O servidor investido no mandato de prefeito será afastado do cargo, sendo-lhe facultado a optar pela sua remuneração. Perfeito. Foi o caso do prefeito aqui de Mossoró. Eu falo de Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte, do prefeito Alisson. O prefeito Alisson é servidor da UFESA, Universidade Federal Rural do Semiárido.
E aí, quando ele ganhou para deputado, ele se afastou, ele era deputado estadual, se afastou do cargo da UFES. Perdeu, por óbvio, as vantagens, logo de cara. Quando ele ganhou para prefeito aqui de Mossoró, no primeiro mandato dele, ele poderia optar ou o cargo dele da UFES ou o valor da remuneração de prefeito, certo? Aconteceu isso aqui na nossa cidade. Informaçãozinha totalmente correta. Elimina alguma coisa? Não, eu só confirmo agora, certo? Na verdade, pessoal, eu confirmo aqui, preste atenção. Quando eu acerto que o 2 está totalmente correto, eu confirmo que o 1 está errado. Sabe por quê? Porque nenhuma das duas alternativas, nem a A, presta atenção, isso é estratégia, nem a A e nem a D tem alternativa 2. Então, eu confirmo que o 2 está certo e confirmo que o 1 está errado. Isso é técnica, certo? 3. O afastamento para a realização de programa de mestrado, essa questão é da pegadinha. Somente será concedido ao servidor titular de cargo efetivo, no respectivo órgão ou entidade, há pelo menos 4 anos, incluídos o período do estágio probatório. Certo? Na verdade, não é essa, é outra, que também fala de mestrado. E aí, esse 3 da questão 6, está certo ou está errado esse 3? Vamos ler de novo? O afastamento para a realização de programa de mestrado somente será concedido ao servidor titular de cargo efetivo, respectivo órgão ou entidade, há pelo menos 4 anos, incluído o estágio probatório. Professor, e o 4? Olha o que diz o 4. O afastamento do servidor para servir organismo internacional de que o Brasil participe, ou com qual coopere, dar-se-á com perda total da remuneração. E aí? Professor, me clarei, traga esses artigos, pelo amor de Deus. Essa especificidade eu não lembro. Artigo 94. Certo? Fala dessa primeira parte aqui, ó, da questão do prefeito, né? Ó, ao servidor investido em mandato eletivo, aplica as seguintes disposições. Investido no mandato de prefeito, será afastado do seu cargo, sendo facultado a optar pela sua remuneração. Certo? Aí, ó, olha a confirmação do 1. O servidor investido em mandato eletivo ou classista não, ó aqui, ó, você matava a questão aqui, não poderá ser removido ou redistribuído. Se lembra o que é remoção, se lembra o que é distribuição? Remoção, pessoa, redistribuição, cargo e pessoa, de ofício para outra localidade diversa daquela onde exerce o mandato. Professor, e o mestrado? Certo? Aí vem o cuidado aqui de vocês, ó, presta atenção. O servidor poderá, no interesse da administração, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, afastar do exercício do cargo efetivo com a respectiva remuneração para participar de programa de pós-graduação estricto sensu em instituição de ensino superior do país. Mestrado, doutorado, pós-doutorado, certo? Os afastamentos para a realização do programa de mestrado e doutorado somente serão concedidos aos servidores, preste atenção, senhores, ó, aos servidores titulares de cargo efetivo no respectivo órgão ou entidade, há pelo menos 3 anos para mestrado. Parou aqui. Não é outra questão, é essa. Eu não estava lembrando disso aqui. Não é outra questão, é essa questão que tem a pegadinha. Parou aqui. O que é que diz a questão? O afastamento para a realização do programa de mestrado. Pessoal, cuidado. Mestrado é estricto sensu. Especialização é lato sensu. Às vezes as questões podem confundir vocês. Então, se eu vou me afastar para um mestrado, eu tenho que estar no mínimo há 3 anos naquele órgão. E se eu for para um doutorado, quanto tempo, professor? 4 anos. E a questão utilizou o quê? Mestrado. O afastamento da edição de mestrado somente será concedido ao servidor titular de cargo efetivo, respectivo órgão, entidade, ok? Só instrumento linguístico, há pelo menos 4 anos. Não, 4 anos é o quê, professor? Doutorado. Aqui, se for mestrado, é 3 anos. Portanto, não pode ser a letra
o número 3. Portanto, eu já tiro o B. Agora, tem uma pegadinha aqui que é incrível. Presta atenção. Se você for fazer mestrado, 3 anos daquele órgão. For fazer doutorado, 4 anos daquele órgão. Ok. Certo? Vou continuar. Incluindo o período do estágio probatório. Então, o estágio probatório, terminou o estágio probatório em tese, você já pode tirar a licença para o mestrado. Se você passou 1 ano, 4 anos, você pode tirar para o doutorado. Aí ele diz mais, ó, incluído o estágio probatório. Quem não tenha se afastado para a licença de tratar de interesses particulares, perceba, essa vedação aqui é somente para o doutorado. Por quê? Porque o doutorado exige 4 anos. E no estágio probatório, você não pode tirar a licença para interesses particulares. Certo? Você não pode tirar a licença para tratar de interesses particulares. Olha o MC Catra aí, ó. E cantava mais ou menos assim. Certo? Claro que melhor. Eu não posso me afastar para mandato classista, capacitação e tratamento de assuntos particulares. Portanto, o mestrado, eu não posso não ter essa vedação. Por quê? Porque eu só posso tirar licença para tratar de interesses particulares quando eu for estável, certo? Então, não tenho se afastado para tratar de assuntos particulares, que é até 3 anos, para gozo de licença capacitação, também não posso tirar no estágio probatório, certo? Ou com fundamento neste artigo nos 2 anos anteriores à data da solicitação do afastamento. Então, 2 anos antes, não posso ter pedido, certo? Outras licenças. Mas aí o que eu quero trazer para vocês é isso aqui, ó. Presta atenção que eu senti alguém dizendo assim, Fábio, fale sobre isso, e eu vou falar isso aqui. Preste atenção. Eu sei que a aula não é de conteúdo, mas algo me disse assim, professor, fale sobre isso, porque a UFRN, como ela já cobrou isso, ela pode cobrar essa pegadinha. Mestrado, 3 anos. Doutorado, 4 anos. A partir de 4 anos, você está no órgão, você pode pedir para o doutorado. A partir de 3 anos, que você está no órgão, você pode pedir para mestrado, certo? Beleza. Ok. Uma mosca passou agora aqui no. Agora, olha o parágrafo terceiro. Com calma, com calma. Vamos lá, vou até respirar. Os afastamentos para realização de programa de pós-doutorado, somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos, no respectivo órgão ou entidade, há pelo menos 4 anos, incluído o período do estágio probatório, e que não tenham se afastado por licença para tratamento de interesses particulares, certo? Ou com fundamento deste artigo, nos 4 anos anteriores à data desta solicitação, certo? Ou com fundamento deste artigo, nos 4 anos anteriores à solicitação. Então, preste atenção. Doutorado, 4 anos. Pós-doutorado, 4 anos, incluído o período do estágio probatório. Até porque você sabe que uma coisa não vai depender da outra. Você pode fazer um doutorado sem necessariamente ter um mestrado, né? Então, cuidado, porque existe o prazo do doutorado e existe o prazo do pós-doutorado, pós-doc, certo? Ah, professor, eu tenho 3 anos, posso fazer o pós-doutorado? Não, porque vai exigir no mínimo 4, só que a partezinha final, ó, presta atenção. E que é uma soma, não pode ter licença para, e que não tenha se afastado por licença por assuntos particulares, ok? Ou com fundamento desse artigo, que é o afastamento para o doutorado, os 4 anos anteriores à data da solicitação. Então, não pode haver afastamento. Professor, eu tirei minha licença para o doutorado, certo? Depois, você pode tirar a sua licença para o pós-doutorado, depois de um certo tempo. Cuidado com isso, que pode ser alvo de uma pegadinha da nossa banca, da UFRN, a banca Compete. Questão 7, questão tranquila, questão tranquila. À luz das posições previstas no 112, o servidor poderá
sem qualquer prejuízo. Olha só, pessoal, mais uma vez, são de anos diferentes, viu? Ausentar-se do serviço em determinadas situações. De acordo com a referida lei, os períodos previstos para ausência em razão de falecimento de irmãos do servidor e para doação de sangue são. Qual é o grifo aqui, Fábio? O grifo aqui, senhores, senhoritas e demais, é o respectivamente. Certo? É o respectivamente. Como assim? Caneta. Como assim, Fábio? Eu tenho 1 mais 2. Eu tenho 2 mais 1. Esqueça a matemática. Eu vou explicar o respectivamente, certo? Se eu disser respectivamente, eu tenho que pegar o 1 sendo o primeiro e o 2 sendo o segundo. Se eu não disser respectivamente, eu posso pegar o 1 mais o 2 mais 1. Então, no respectivamente, eu tenho, sabe o que, pessoal? Eu tenho uma ordem. Eu tenho uma ordem. Cuidado, que eu já vi concurseiro muito bom errar esse tipo de questão. Porque não lê, não chega à velocidade do pensamento do cidadão, não chega a ler até aqui. E o principal ponto está aqui, ó. Esse é o principal ponto, respectivamente. Eu tenho uma ordem. Então, se eu tenho uma ordem, respectivamente, é A mais B mais C mais D. Se eu não tiver o respectivamente, eu posso fazer a ordem que eu quiser. Eu posso ter B mais A mais C mais D. Eu posso D mais A mais B mais C, infinitamente. Então, cuidado. Quando eu falo respectivamente, eu falo de ordem. Ordem. Já falamos. Qual é o prazo de falecimento de irmãos? 8 dias. 8 dias. E para doação de sangue? 1 dia. Não é isso? É 8 dias e 1 dia. Certo? E aí, ó, letra A, 2 dias e 8 dias. Letra B, deixa eu voltar aqui para o vermelho. Opa. Caneta azul, azul caneta. 2 dias? Ah, não é. 8 dias e 1 dia. 1 dia e 2 dias. 5 dias e 8 dias. O examinador aqui ainda foi bom com você. Ele poderia colocar na letra B 8 dias e 1 dia. E na letra C, 1 dia e 8 dias. Ou então, vamos complicar mais um pouquinho. Na letra A, ele colocava 8 dias e... perdão. Na letra A, ele colocaria 1 dia e 8 dias. E na letra B, 8 dias e 1 dia. Só de sacanagem. Só para fazer você errar. Questão fácil, que você vai ter que prestar bastante atenção no respectivamente, para não levar essa laranjada para casa. E aí, novamente, retorno vocês ao artigo 97. Que é a segunda vez que eu falo desse artigo hoje, nessa aula. Questão 8, casozinho concreto. O servidor público lotado na UFRN faz jus ao recebimento essa questão aqui, ela é pouco explorada nos concursos. Recebimento da gratificação por encargo de curso ou concurso. Mas ninguém sabe nem o artigo dessa previsão. Essa gratificação, pessoal, ela ocorre quando você participa de cursos de formação, elaboração de provas, certames, certo? Dentro daquele órgão. E aí ela tem algumas particularidades. Vamos lá, questão 8 aqui para a gente. Tem como característica o exercício habitual de uma atividade pelo servidor. Essa gratificação, pessoal, ela é excepcional. Todo dia você vê um concurso,
todo dia o órgão elabora uma prova? Não. Então, ela não é, pessoal, ó, ela não é habitual. Ela é excepcional. Certo? Portanto, não é a letra A. Letra A ela é falsa, não é a letra A. B. Terá o seu valor calculado em horas, observada a natureza e a complexidade da atividade. Vamos deixar stand-by. C. Terá uma retribuição máxima equivalente. Aí aqui, ou você sabe ou você não sabe. Não tem como você adivinhar isso aqui. Certo? Olha que sacanagem. Terá uma retribuição máxima equivalente a 100 horas de trabalhos anuais. Não, 100 horas não. 120 horas. E a questão botou 100. Olha que questão capciosa para a pessoa errar. Essa daqui só sabia quem memorizasse esse artigo. Não será objeto de compensação de carga horária se desempenhar durante o expediente. E aí, pessoal? P ou D? Né? Sempre a gente fica em duas, não é isso? Onde é que tem isso, professor? Artigo 76A. Ela entrou em 2022. Faz muito tempo não, viu? Muito tempo não. E aí, vamos ler, a gente tem tempo, né? Conta o YouTube é isso. A gratificação por encargo de curso ou concurso é devido ao servidor que, em caráter eventual, ó, vamos matando aqui, ó, eventual. Ele diz aqui que é habitual. Já morria por aqui a primeira questão, né? Primeira alternativa. Aí ele diz, ó, atuar como instrutor em curso de formação, desenvolvimento ou treinamento regularmente instituído no âmbito da Administração Pública Federal, faz parte de banca examinadora, comissão para exames orais, análise curricular nos processos seletivos, para a correção de provas discursivas, elaboração de questões de prova, para o julgamento de recursos intentados por candidatos. Participar da logística de preparação e realização de concurso público envolvendo atividades, planejamento, coordenação, supervisão e execução, participar do concurso público por um todo, né? E participar da aplicação e fiscalização ou avaliar provas de exames, vestibular, concurso público. Então, a gente tem essa previsão do 76A, certo? Aí a gente volta para a questão, certo? Para a questão de número 8. E aí, professor, peraí, então quer dizer que eu, servidor público, eu posso participar disso? Pode. Né? Não é comum a gente observar isso, né? Quantas vezes você já viu isso? Poucas vezes você vê isso na prática. O que acontece? Normalmente, o órgão público, ele contrata uma empresa, né? Então, ele não faz a sua própria prova, né? Ele contrata uma empresa para fazer a prova. Normalmente acontece isso. Porém, né? Não estranho que também tem essa possibilidade. Eu já vi, antigamente, o Ministério Público, ele tinha aqui do Rio Grande do Norte, ele tinha uma fundação que fazia as próprias provas do Ministério Público, sabe? E aí existia essa possibilidade de fazer o concurso, de fazer o servidor fazer as provas, né? Já vi isso na prática? Já. Se não me engano, o nome era FENSP. Então, eles faziam. E tinha em sua composição, sim, tinha em sua composição, tinha em sua composição servidores do Ministério Público e tal. Isso não foi muito para frente. Professor, essas comissões que são formadas do concurso público, né? Elas são formadas por servidor de carreira? Sim, são formadas por servidor de carreira, né? São servidores que estão no órgão há muito tempo, que tem em tese, né? Eu quero acreditar, tem toda uma expertise para entender as demandas daquele órgão. Né? Então, essa questão, esse artigo, ele não é muito visado nos concursos. Por quê? Por conta disso. Porque as previsões são muito incipientes quando existem, certo? Eu sempre que a banca, preste atenção, você está estudando para concurso, me permita só devagar aqui um pouquinho com relação a isso. Você está estudando para concurso público, você fique atento sempre naquelas previsões em que você menos acredita que vai cair, certo? Então, você menos acredita que vai cair, estude. Porque se você pegar um examinador, pronto,
Eu digo isso com bastante propriedade porque eu sou professor elaborador de questão. Né? E nas minhas questões, quando eu faço protocolo, talvez tenha alguém até assistindo essa aula aqui, que já foi meu aluno, eu pego muito nas exceções. Porque a regra geral você sabe, as exceções você não sabe. Certo? Então, só resumindo o que eu estou dizendo aqui, ó. A gente já percebeu que na lei a gente tirou que é habitual, não é habitual, é eventual, é excepcional, né? E que a retribuição. Aí vamos para cá, ó. Tem aqui, parágrafo 1º, do 76A. Os critérios de concessão, os limites da gratificação de que trata este artigo serão fixados em regulamento. Veja, o valor da gratificação será calculado em horas. É onde ele tirou essa aqui, ó, a letra C, certo? Observada a natureza, a complexidade da atividade exercida. Retribuição não poderá ser superior ou equivalente a 120 horas de trabalho anuais. Não, peraí, não. Aí eu vou apagar todo o risco que eu já fiz aqui. Por que tem que um negócio desse? Risco feito a pio. Vamos lá. De novo, a gente consegue fazer um risco bem direitinho. Muito bem. Tá? Para uma régua. 120. O que foi que sua banca colocou? 100. Ó, por isso que não é a letra C, ó, porque não é 100, é 120. A gente já tira essa letra C também. Tira A e tira a letra C. O valor máximo da hora trabalhada corresponderá aos seguintes percentuais. E aí ele traz os percentuais, certo? Que eu não quero acreditar que uma prova vá perguntar os percentuais para vocês, certo? Aí já é demais. Parágrafo 2º. A gratificação por encargo de curso ou concurso somente será paga se as atividades referidas no inciso do caput deste artigo forem exercidas sem prejuízo das atribuições do cargo, devendo ser objeto de compensação de carga horária. Então, veja, essa gratificação, certo, ela vai ser paga se as atividades referidas no inciso do artigo forem exercidas sem o prejuízo. Você vai juntar, ó. Então, você vai trabalhar na sua função e participar dessa comissão. Não será objeto de compensação de carga horária se desempenhadas durante o expediente, certo? Durante o expediente. A gratificação não se incorpora ao vencimento, beleza. Então, perceba, essa parte aqui, ó, não será objeto de compensação de carga horária desempenhada durante o expediente. Sim, será, certo? E aí a gente fica com a B. O seu valor será calculado em horas, observada a natureza e a complexidade das atividades. Portanto, a questão 8 é letra B, certo? Então, cuidado. Essa partezinha de não será equivalente a... Isso aqui é o seu examinador querendo que você erre. Questão 9. A luz do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, a licença para tratamento de interesse particular poderá ser concedida. Pessoal, aqui é Memorex. Aqui é Memorex. Certo? Aqui é Memorex. Quanto tempo? Até 3 anos. Você pode pedir uma licença. Professor, remunerada? Óbvio que não. Aqui você está pedindo uma licença ao serviço público para tratar de um interesse seu. Não é um interesse público, é um interesse seu. E é interessante que na Lei Complementar 122, essa licença, pessoal, pode ser de até 6 anos. Lá é 3 mais 3. Aqui não permite a prorrogação. Né? Então, você sabe que é 3 anos. Letra A, 3 anos. Letra B, 4 anos. Letra C, 3 anos. Letra D, 4 anos. Então, você já tira a letra D e você já tira a letra B. E agora vamos ver. É sem remuneração? Sem remuneração. 3 anos consecutivos, sem remuneração. Não poder ser interrompida a qualquer tempo a pedido do servidor ou do interesse.
E no item 6, 3 anos consecutivos, sem remuneração, poder ser interrompido a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço. Pessoal, vamos lá, vamos pensar um pouco. De novo, né? Vamos pensar um pouco. Você sabia que era até 3 anos, ok. Certo? Então, você tirar a licença, 3 anos, tranquilo, está aqui até o artigo, a critério da administração, poder conceder do servidor, desde que não esteja estatuto a licença para tratar assuntos particulares pelo prazo de até 3 anos. Certo? Beleza. Até 3 anos consecutivos. Certo. Mas me diga uma coisa. Você trabalha, sei lá, você trabalha no TRE. TRE. E aconteceu assim que no seu cartório eleitoral eram 2 analistas, você era analista, eram 2 analistas, um técnico e o juiz. Um técnico, o juiz eleitoral, um técnico e 2 analistas. Aí você pediu essa licença, foi concedido. Beleza. Vamos bater na madeira? Não sei se vocês conseguem escutar. Vibrou a câmera, né? Vamos supor que o outro analista morreu e o técnico morreu. E a eleição é daqui a 2 semanas. E é a pior das eleições. A eleição municipal que vai ter vereador e prefeito. Essa eleição é complicada. Eu digo isso porque eu já trabalhei em eleição aqui em Mossoró, junto com a Justiça Eleitoral. É muito complicada a eleição de vereador. Por quê? Porque você está lá na base. Quando é uma eleição de presidente, de governador, é mais, é mais afastado um pouco. Mas quando é o vereador é para um bairro. Então, vereador X não pode ir para tal bairro porque ele tem uma carreata. É uma casa quase que da mãe Joana. Aí vamos lá, você está dando licença para interesse particular. Morreu o analista, morreu o técnico, e a eleição daqui a 2 semanas. Será que mesmo assim você não pode voltar? Pode, pessoal, certo? Ela pode ser interrompida, certo? Ela pode ser interrompida. 3 anos consecutivos, sem remuneração, podendo ser interrompida a qualquer tempo, se você pedir, ou no interesse do serviço, que no caso aqui é o interesse do serviço. E aqui o que vai matar é o não, ó. Esse não aqui vai matar a questão e deixar ela errada. Pegaram o bisu? Artigo 91. Lê agora com mais calma. Eu li rápido da outra vez, para vocês não lerem tudo. A critério da administração, poderão ser concedidos ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licenças, e não licença, viu? Licenças para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até 3 anos consecutivos e sem remuneração. Não necessariamente você tem que tirar os 3 anos seguidos. A licença poderá ser interrompida, parágrafo primeiro, perdão, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço. Carimba e acerta a questão. Chegamos na nossa última questão, bem bonitinha. Vamos lá, estamos juntos? Considera as afirmativas a seguir. Já perceberam que o Compev, ou não, a Compev adora esse tipo de questão, né? Referente à licença para atividade política. Então, já coloca aí do seu estudo, licenças, certo? Licenças, estudar, é importante, certo? Compete gosta, remoção, redistribuição, licenças. A licença para atividade política é quando você quer dar um passo maior do que você já deu na sua vida. Você quer ser político, mas não quer deixar o serviço público. Então, preste atenção. Eu vou botar uma observação assim aqui, ó. Observação. Cuidado. Mas cuidado com o quê, professor? A 8.112 é para servidor civil, que é diferente de militar. Cuidado que se sua banca, de alguma forma, alguma maneira, usar o ardil de falar sobre as regras da desincompatibilização de militar
para concorrer a cargos eletivos e aí colocar o 8.112 no meio, não cai nessa. O militar é diferente, o militar tem que, se ele contar com menos de 10 anos, ele tem que pedir baixa, ele tem que sair. E se ele perder, professor, vai ficar fora do militarismo. Não tem como voltar, a não ser que passe em um outro concurso. Se ele contar com mais de 10 anos, não. Aí ele será agregado pela autoridade superior, plata de diplomação, enfim, ele vai para a reserva. Mas se ele contar com menos de 10 anos, por isso que a regra é diferente. Por isso que a regra aqui, ó, a 8.112, vai se aplicar ao civil, não se aplica ao militar, certo? O servidor tem direito à licença sem remuneração, questão 10, sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro da sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Professor, eu acho que isso está correto. Quando ele vai pegar uma pequena licença sem nenhuma remuneração, nesse período que vai entre a escolha dele em convenção partidária, vai ser professor Hunter que vai ser candidato a vereador, certo? Até a véspera do registro dele perante a Justiça Eleitoral. Professor, isso aqui está correto. Eu acho que está correto, professor. Então, se você acha que um está correto, mais uma vez, ó, a gente elimina a letra B e a letra C e a letra D. Mais uma vez, será que é um perfil com PEP, pessoal? Mais uma vez, o 2 vai dizer se um está certo ou está errado. Por quê? Olha o 2. Olha aqui, ó. Vamos analisar aqui, ó. Pega aqui, ó. Tá vendo? Tem 1 e 1. E aqui tem 2 e 2. Então, se eu disser que o 2 é errado, se eu disser que o 2 está errado, eu confirmo que o 1 está certo. Se eu disser que o 2 está certo, então o 1 vai estar errado. Só que nó, volte um pouquinho a aula. Vá bem com calma, que quando você entender isso, ó, isso vai expandir a sua mente quando você começar a entender isso que eu estou fazendo. 2. A licença para atividade política é vedada ao servidor durante o estágio probatório. Se lembra do MC Catra? Se lembra do MC Catra, sim ou não? Não há vedação, pessoal, durante o estágio probatório para a atividade política. Não há. Certo? É vedado? Não, não há. Não há essa vedação. Certo? E aí, se não há essa vedação, a gente tira a letra A. Já encontrei, professor, é B. Vamos ler, criança. 2, portanto, está errado. 2 está errado. Espera aí, não, professor, não, espera aí. Deixa eu apagar aqui. Foi um equívoco, espera aí. Pronto, bem. Foi um equívoco. Tá vendo como tem que prestar bastante atenção? Eu sei que o 1 está correto. O 2 está errado. O 2 está errado. Portanto, ó, o 2 está errado. O 2 estando errado, pessoal, o que acontece? O pessoal vai editar negativo. Aqui é tudo alto. Certo? Se o 2 está errado, pessoal, eu confirmo o quê? Que o 1 está correto. Agora sim a gente vai para o 3. A partir do registro da candidatura até o 20º dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença, assegurado o vencimento do cargo efetivo, somente pelo período de 4 meses. Aí aqui, pessoal, essa previsão do 3 é algo que você tem que ter lido. Se você não leu, me ajude, professor, me ajude. Vou lhe ajudar. Veja, que licença é essa, professor? 86. O servidor tem direito à licença, ó, sem remuneração, vai vendo a questão. Durante o período em que mediar entre a sua escolha em convenção partidária, como candidato, ó, sem remuneração, e a véspera do registro da sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Aí eu já mato a questão, eu tirei do artigo 86, cap. Parágrafo 1º. O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas funções e que exerça a cargo de direção de funcionamento, recardação ou fiscalização dele será afastado a partir de imediato ao registro. Então, se você participa, se você desempenha uma função de fiscalização naquela localidade, você é afastado daquelas suas funções para que não tenha uma influência. Parágrafo 2º. A partir do registro da candidatura até o 10º dia seguinte ao da eleição.
a partir do registro da candidatura até o 20º dia da eleição. Ao 10º dia seguinte à eleição. Certo? Portanto, a questão 3, ela vai estar errada porque, ó, não é 20º, não é 20º, é 10º, lá do parágrafo 1º do artigo 86. Perdão, parágrafo 2º do artigo 86. Certo? E aí, tirando o 3, agora sim, tirando o 3, a gente fica com a letra B. Vamos ver o 4. O servidor candidato à carga eletiva na localidade, e aí é aquela previsão que eu falei, ó. Aí sim, é a do parágrafo 1º do 86. Que ele vai se afastar, certo? Que ele vai se afastar daquela localidade. E o afastamento, professor, é até quando? O afastamento, certo? Até o 10º dia seguinte ao pleito. Então, veja, nós temos aqui um padrão. Ó. Qual é o padrão? 10º dia. Certo? É 10º dia para, do caso, da licença, e 10º dia você fica afastado das funções se você tiver se você for diretor, for chefe, tiver um assessoramento, uma arrecadação ou fiscalização. Nesse caso aqui, você é afastado, certo? A partir do registro da sua candidatura, você é um fiscal de determinada coisa. Você é afastado, certo? Aí você é candidato, faz o pleito eleitoral, tudo bonitinho. Quando é que você volta? Aí você fica até o 10º dia seguinte ao pleito, afastado. Depois você volta a exercer suas atribuições. Ufa! Foi pesado, foi não, pessoal? Tiramos direto aí. Mas o bom do online é isso, que você pode parar, né? Você pode parar, você pode rever, pode fazer novamente, certo? Foi a segunda aula que nós tivemos aí, e um total de algumas, vou nem dizer o total, porque eu pretendo fazer um bocado. Eu quero, no mínimo, responder 100 questões da banca Compete aqui com vocês no nosso canal, beleza? Tá gostando? Deixa seu comentário aqui, deixa sua dúvida, certo? Eu vou ler os comentários, eu vou tirar as dúvidas, colocar aqui no nosso canal. No início da aula tem o meu Instagram, sigam o Instagram do curso, sigam o meu Instagram, certo? Enfim, viralize isso aqui, material de conteúdo de qualidade para você que está estudando para o concurso da UFRN. Tenha aí um bom estudo. Se tiver alguma dúvida, mande aqui, mande no meu privado e até a próxima lista com resoluções de questões com PERV para o concurso da UFRN.